Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Maiara Dava, eu sou terapeuta e consteladora familiar sistêmica. Se inscreva se você não é inscrito e deixa seu like e compartilha se você gostar desse conteúdo. Hoje eu quero trazer as funções de pai e mãe e como isso influencia no nosso desenvolvimento. Aqui eu quero trazer a maneira saudável como deve ser feito, mas a gente sabe que nem sempre acontece dessa forma, por isso que nós precisamos da constelação ou dos processos terapêuticos para ir lá, ressignificar e ajustar o que precisa ser ajustado. Então vamos lá. A criança, quando ela está do 0 aos 7 anos, ela está na energia da mãe. Ao nascer, o que acontece? Ao nascer, a criança, o bebê, é quase que um só com a mãe. Esse momento a gente chama de simbiose. Então, ao nascer, a gente se torna praticamente um. E eu entendo que eu tenho que ser igual à minha mãe. É a minha mãe que nutre, é a minha mãe que dá o afeto. Eu e ela somos um só. Só que aí a gente vai crescendo e com a figura paterna a gente aprende que a gente não precisa ser igual à nossa mãe, a gente pode ser diferente. É vendo a mãe e o pai que eu vejo que minha mãe é diferente do meu pai, ela ama alguém diferente, então eu posso ser diferente. E eu começo a construir a minha individualidade, eu começo a ser quem eu sou. E aí eu começo a desgrudar da minha mãe. E ao desgrudar eu vou indo e esse pai vai mostrando que pode ser diferente, é incentivando ir para a vida, começa os amiguinhos, começa a escolinha. Então eu entendo que eu posso ser diferente não só da minha mãe, eu posso ser diferente da minha família, através dos amigos, das influências externas, de tudo lá, empurrando para a vida. Então a mãe, ela tem um papel de segurança, ela tem um papel de nutrir, de dar o afeto, de dar o autocuidado. E o pai, ele dá ele empurra para a vida, ele dá esse movimento de que você pode ir, que você pode ser diferente, você pode fazer as suas escolhas. E se algo acontecer, eu e a sua mãe estamos aqui. Então você começa a sua individualização e dos 7 aos 14 anos a criança está na energia do pai. E aí com os 14 anos, mais ou menos, a criança, né, que já é um jovem adolescente, o que acontece? Se ela é homem, ela tem que ir para a esfera do pai para aprender esse sagrado masculino e então ir para a vida. E se ela é mulher, ela vai para a esfera da mãe, para então ela aprender a ser mulher e ir para a vida. Lógico que nem sempre isso é capaz e por isso que às vezes eu desenvolvo mais um sagrado ou mais o outro. Aqui a gente está falando de energia, não de gênero nem sexualidade. Então o sagrado masculino e o sagrado feminino está dentro de nós. São energias masculinas e femininas que independente de gênero está dentro da gente. E aí eu aprendo com meu pai e eu aprendo com a minha mãe. E aí sim eu vou para a vida. E aí quando eu começo a crescer, entrar nessa juventude, eu entendo que eu já não preciso mais do meu pai e da minha mãe. Eu posso construir a minha própria família. Então enquanto eu aprendi pequenininho aqui com meu pai e com a minha mãe, eu entendo que eu posso virar, desvincular e criar a minha própria família, o meu próprio sistema. É onde eu começo a ganhar independência financeira, é onde eu começo a ter a minha própria sexualidade e aí faz eu interessar por alguém diferente de pai e mãe. E ao eu desvincular é onde eu vou criar a minha própria família, o meu próprio sistema, eu vou construir a minha própria vida. Essa é o modelo saudável. Muitas das vezes isso não acontece, muitas das vezes eu não vivi com meu pai, eu não vivi com a minha mãe, muitas das vezes eu não consigo desvincular, eu fico vivendo com meus pais até os 40, 50 anos, muitas das vezes eu tenho uma dificuldade na minha sexualidade, muitas das vezes podem ter diversos problemas. E quando a gente olha que teve, dentro dessas funções, dessas etapas, teve alguma questão, porque se eu quero um relacionamento onde é uma simbiose, é um só, eu tô procurando esse amor de mãe. Se eu não consigo ir para a vida, que questões que eu tive com o meu pai que eu não consigo ir? Se eu tenho problemas de autocuidado, de segurança, o que aconteceu lá na infância com a minha mãe? E assim vai todos esses questionamentos. Por isso que a constelação familiar é muito importante, porque vai identificar aonde teve o problema, qual que é a raiz do problema, para então destravar e a sua vida fluir. Além disso, os processos terapêuticos também podem ressignificar traumas que você teve nessas funções. Às vezes eu perdi uma mãe muito cedo, às vezes eu não fui criada, ou às vezes eu fui criada por avós. Enfim, existe N situações que só dentro de um processo terapêutico a gente vai tratar pontualmente. Mas se não foi dessa maneira, eu preciso voltar lá na raiz, ajustar aquilo para então a sua vida fluir. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo.
Agradeço por ter me acompanhado aqui e eu espero trazer mais conteúdos desse para vocês. Grande beijo e gratidão.